Bom, fazer um vídeo agora de um carro realmente inusitado aqui, que acabou sendo adotado por nós, né? Esse carro é um Chevette hatch SL 1980 azul ultramar, né? Contar um pouco a história desse carro. Carro super interessante, um carro que até hoje eu olho para ele, um carro que a gente via relativamente pouco na rua. Quando via, achava até meio esquisito, né? Apesar de ter sido um sucesso de vendas aí, essa lanterna comprida com essa traseira hatch, né? E conta a história desse modelo e como é que esse carro acabou sendo adotado por nós, né? Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro aquele Chevette 1973, o Chevette entre aspas 001, né? O Chevette da propaganda, o Chevette que a GM guardou pro acervo do museu que ela nunca fez, né? E lá eu conto a história do Chevette, do produto Chevette, né? O carro mundial da GM, que saiu um pouquinho antes no Brasil do que na Alemanha, né? Então, o primeiro lugar que ele saiu foi aqui. E foi um sucesso de vendas, porque a GM lançou aquele carro pequeno em 73. E poucos meses depois do lançamento daquele carro, estourou a crise do petróleo de 73, né? Então a GM já estava posicionada para uma mudança de comportamento do consumidor que ela nem sabia que ia acontecer, né? Então o Chevette foi um baita de um sucesso. E aquele Chevette com aquela cara boazinha lá, que a gente chama de, que o pessoal chama hoje de Chevette tubarão, né? Ele foi feito em 73, 74, 75, 76, 77, durante 5 anos modelo, né? E aí em 78 a GM lançou o Chevette com essa cara aqui, que essa frente com esses faróis redondos, mas nessa moldura quadrada e angulada assim. Ela lembra a frente das Pontiac Firebird 74, das Trans Am 74, então eu sempre chamei de Chevette com frente de Pontiac, né? E esse Chevette com frente de Pontiac, ele foi 78, 79, 80, 81 e 82, né? Aí em 83 veio aquele Chevette quadradinho, né? Passou por algumas alterações até morrer em 93. Mas em 78, quando saiu o Chevette Pontiac, foi um boom, né? Foi os anos que o Chevette mais vendeu. 78, 79 e 80, nesses 3 anos somados, o Chevette vendeu quase 300 mil unidades. 270 mil para ser mais preciso, né? Foram os anos de maior venda do Chevette. E o que aconteceu? O Chevette sempre foi aquele sedanzinho, quadradinho, né? Com algumas raras unidades com 4 portas, principalmente no mercado de exportação, e que algumas acabavam sendo disponibilizadas aqui no mercado nacional. Lembrando que nessa época todo mundo comprava carro 4 portas, tinha medo que as crianças pulassem das portas traseiras, né? Carro 4 portas era táxi, né? Então a grande maioria dos Chevettes era um sedã de 2 portas, né? Mas em 1973, no mesmo ano que a GM lançou o Chevette, a Volks lançou a Brasília, né? Tem gente que fala o Brasília, eu não consigo falar o Brasília, então eu falo a Brasília. Lançou a Brasília, e a Brasília tinha o quê? Portinha atrás, terceira porta, acesso pelo carro por essa porta de trás e tal. E o brasileiro, que tem um gosto para automóvel totalmente imprevisível, né? O brasileiro, ele compra nos anos 90, começo dos anos 90, ele comprava esportivo de 2 lugares, aí ele resolveu trocar isso por picape cabine dupla, e aí resolveu trocar por não sei o que, e hoje por SUV. Então o brasileiro não compra muito carro pela utilização que ele vai dar, mas muito por moda, né? E o tal do brasileiro gostou muito dessa porta traseira da Brasília. A Brasília fez um baita de um sucesso. Então o Chevette fez sucesso, mas a Brasília também fez sucesso. E a GM achou que podia ter um produto para concorrer com a Brasília. Mas, como o Chevette vendia bem, sem muita pressa, né? Até que em 1976 a Fiat lançou o Fiat 147, também com a sua portinha traseira chanfrada, né? Tipo hatch. Aí a GM teve que correr, né? Para não ficar para trás. E em 1979, para a linha 80, então
Na linha 80 a GM apresentou o Chevette Hatch, que é esse aí que a gente tá vendo, né? E o Chevette Hatch, ele não tem só a traseira diferente, ele tem muita diferença em relação ao sedã. Primeira coisa é que ele é bem pequenininho, ele tem 3,96 m, ele não chega a 4 metros, ele é menor que a Brasília, ele é um pouquinho maior que o Fiat 147, mas ele é menor que a Brasília. Por conta disso, teve que se fazer alterações no tanque de combustível, né? E deixou o porta-mala bem rasinho, né? O porta-mala dele é pequenininho, mas tem uma coisa legal, se você bater o banco aqui, opa, bate aqui, né? Você tem praticamente uma picapinha, né? Dá para você levar o que você quiser, né? Para fazer isso, a distância entre eixos desse carro é muito pequena, né? São 2,40 m, se não me engano. Para caber humanos nesse carro, a GM teve que fazer algumas coisas que eu achei bem boladas, né? Primeira, a largura do banco dele em relação ao do Chevette tradicional, dos outros carros, é menor, é mais fininha, coisa que as companhias aéreas fizeram nos últimos anos aí, né? Que para ganhar espaço dentro do avião, ao invés de ficar apertando cada vez mais as pernas dos humanos, fizeram encostos mais finos, né? E o banco traseiro, esse encosto do banco traseiro que é rebatido, ele fica encaixado no meio das caixas de rodas traseiras, né? Então a pessoa está sentada lá, a lomba dela está separada da roda por uma camada de lata, né? Mas foi assim que a GM conseguiu viabilizar o carro com esse tamanho menor. As sacadas, foi uma boa sacada, né? E o Chevette Hatch, com essa cara, teve durante só 3 anos, 80, que é esse, né? 81 e 82. Em 83, com aquela frentinha quadradinha, ele também saiu hatch, né? Já era bem difícil de achar, que o mercado já tinha mudado de novo, né? Já era bem difícil de ver na rua, mas os dessa geração até que tiveram um relativo sucesso aí, né? Um carro que nunca teve no meu radar, né? Mas que acabou sendo adotado por nós, porque o Rafael, que trabalha com a gente aqui, ajuda na manutenção dos carros, na manutenção do sítio aqui, ele comprou de um amigo dele que tinha comprado de um velhinho, aquela história toda, em Itapira, né? Esse amigo dele vendeu o carro para ele, estava desfazendo de parte da coleção, e o Rafael comprou. E eu adorei o carro porque assim, puta, a cor da minha Caravan 80, né, esse azul ultramar, que é bem característico da linha 80, um carro que, se está longe de ser um carro bem conservado, um carro muito íntegro, né? As relações de porta, ó, como ele é um SL, né? O embleminha SL aqui tá desbotado, ele tem essa forraçãozinha em jersey aqui, então ele é bem caprichadinho, óbvio, tá estragada e tal, mas ainda original, um carro que mexeu pouco, né? E é um carrinho de tração traseira, então é muito legal, né? Nas curvinhas aqui da pistinha, putz, você faz uma brincadeira aqui muito legal, né? Você deixa o carro escorregar, corrige, é um carro bem divertido, assim. E apesar de ser um motorzinho 1.4 meio fraquinho, né? Ele leva bem o carro, o carro é relativamente leve, né? Então ele é um carro divertido. Isso aqui é a diferença entre o cara que gosta de carro e o cara que gosta de aparecer com carro. O cara que gosta de aparecer com carro, vê um carro desse e vomita, né? Fala, puta, isso é horroroso. A pessoa que gosta de carro, vê nele características que você não vê nos carros mais comuns e nos carros de hoje e curte essas diferenças, essas características, né? Não dizendo que ninguém é obrigado a gostar de Chevette, mas tem coisas nele que são legais, né? Bom, o Rafael comprou, eu adorei, né? Achei que foi uma compra ótima. O carro todo original, só o volante dele que já tinha sido trocado. Eu consegui um volante, puta, zerado original desse carro. Isso aqui é o que eu adoro, olha, pintura acabando, já tá no fundo aqui, né? Acabou a pintura dele. Você vem no teto aqui também, tá acabando a pintura. Então você vê que é um carro que foi pouco mexido, um carro bem autêntico, né? E eu falei pro Rafael, inclusive ele tá passando aqui com o Polarinha GLS 80 também, né? Polarinha GLS 80. Falei pra ele, pô, Rafael, nós vamos zerar esse carro, né? E aí
começamos a olhar umas peças, ver umas coisas e tal, e tentar encaixar na programação das nossas pinturas, né? Fazer uma pintura externa nele, né? E correr atrás dos detalhes, né? Função de porta precisa restaurar, o volante eu já tinha comprado, o para-choque traseiro tá baulado, precisa ver se compensa, se acha novo, se não achar tem que restaurar esse daí, que dá restauro, né? Pô, vamos zerar esse carro. Só que no meio tempo o Rafael precisou trocar o carro da filha dele e falou, vou vender o Chevette. Eu falei, não vende Chevette não. Puta, passa pra mim, tal. E aí eu acabei ficando com esse Chevette. Putz, e hoje antes de gravar o vídeo aqui, eu dei um monte de volta aqui na pistinha. Ele é muito divertido, ele é muito, muito legal. Então é um carro que a gente vai restaurar, né? Um carro que tem uma passagem importante aí na história da indústria automobilística brasileira, né? E que vamos tentar preservar um pedaço dessa história. Obviamente, eu não conheço detalhes de mercado desse carro. Pode ser que tenha um carro desse sem restauro, impecável para vender, e é muito mais barato você comprar um carro sem restauração do que tentar restaurar qualquer coisa, né? Mas como acabou caindo na minha mão, eu falei assim, agora adotamos, vamos lá, né? Vamos fazer lá. Deixa eu ver aqui. Esses carros que a gente não está acostumado, cara, até para abrir o capô com uma mão só não é muito fácil. Aqui o motorzinho 1.4 do Chevette, né? Olha que cofre bonitinho dele, hein? Cofre bem originalzinho, você vê que não tem batida, todo lacradinho, né? E esse motor na época ele tinha uma super modernidade, né? Que ele era o conceito do cross-flow, né? Fluxo cruzado, admissão de um lado e exaustão do outro, né? Um conceito que a gente nunca mais ouviu falar, pelo menos como propaganda do carro, né? Então é isso, Chevette bem novinho, bem originalzinho, apesar da aparência dele meio judiadinha, né? Dá pra ver que é um carro que tem bastante potencial, né? Tá totalmente sem bateria, mas a gente pode dar uma voltinha nele, porque eu posicionei-o estrategicamente na ladeira. Então, vocês não contavam com a minha astúcia. Vamos dar uma voltinha com ele, né? O motor, apesar de ser 1.4, é um motor relativamente fraco, né? Depois veio o 1.6. Ele é bem elástico, então dá para fazer o percurso todo aqui em segunda marcha, né? Ó, tá zerado de bateria, né? Vou jogar uma segundinha e vamos dar um tranquinho nele, né? É um brinquedinho divertido, viu? Dispa-se dos seus preconceitos e compre um Chevette. Ó, funciona o pisca. Aqui, ó, eu vou praticamente só em segunda marcha. Aqui ele pediria uma terceira, já ia jogar a segunda. Ó que divertido, ó. E viva a tração traseira, né? Aqui eu joguei uma terceirinha. Aqui a gente volta pra segunda. Tudo isso filmando, hein? Óbvio que com as duas mãos daria para fazer essas curvas bem no limite, né? E corrigindo a saída de traseira no volante, né? Que é o gostoso de fazer na tração traseira, né? Laia! É legal que ele dá até uma borrachadinha, viu? Tá bem esperto de motor, bem esperto, a carburação dele tá legal. Que provavelmente ficou em uso durante muito tempo, né?
Aí, ó. Para aqui. Engata a primeirinha dele, ó. A fumaça lá. Ei, Laia. Então é isso. Para ele aqui, ligar o farolzinho dele. Cara, eu me divirto. Às vezes eu me divirto mais com um carro desse do que com um carro que vale algumas vezes o valor desse, né? Mas que não te dá a mesma diversão aí, né? Beleza? Então estamos aí cumprindo o compromisso de fazer vídeos mais assíduos no nosso canal. Sempre lembrando que o objetivo é incentivar as pessoas a ter o seu hobby com automóvel, a ter um terceiro carro na família, um segundo carro, se a pessoa for solteira, e cultivar a cultura automobilística que está com os seus dias contados, né? Eu estava almoçando com um amigo meu que é do mercado segurador, estava dizendo que nos últimos 3 anos a emissão de novas CNH, ou seja, CNH de pessoas que estão se habilitando pela primeira vez, não considera renovação, em 3 anos caiu 31%, né? Você vê o aumento da população nesses 3 anos, ter crescido alguns pontinhos para cima. As novas CNHs caem em 31%, então praticamente aí estamos falando de 1/3 das pessoas deixaram de querer tirar carteira de habilitação, né? O automóvel compartilhado, facilidades de mobilidade urbana, tudo isso é ótimo, né? Mas a cultura automotiva aí, a tendência é que fique cada vez mais reduzida aí a um nicho, né? Beleza? Então inscreva-se no nosso canal e vamos que vamos. Valeu!